Vai, fala a Jesus e a mais ninguém. Mateus 14, de 1 a 12. Naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus. E disse aos seus criados: Este é João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso essas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João e tinha-o manietado e encerrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porque João lhe dissera não te é lícito possuí-la, e querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes. Por isso, prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: Dá-me aqui num prato cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse, e mandou degolar a João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato, e dada à jovem, e ela levou a sua mãe. E chegaram seus discípulos, e levaram o corpo e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. Nos dias da sua carne, o Senhor Jesus foi rejeitado, constantemente perseguido, desprezado. Abre aspas, era desprezado e comum de quem os homens escondiam seu rosto. Fecha aspas, Isaías 53, 3. Traído, preso como se for um malfeitor, ultrajado, esbofeteado, julgado e condenado pelos homens e, por fim, crucificado pelo mundo. Tudo isso o bendito Senhor sofreu. Mas quem pode aprofundar-se ou medir a dor que a sua alma sentiu ao ver o mundo que foi feito por ele? Hebreus 1:2. Porque tudo foi criado por ele. Colossenses 1:16. E sem ele nada do que foi feito se fez. João 1:3. Envolto em pecado, e o homem que fora criado à imagem e semelhança de Deus, feito escravo do pecado e de Satanás. O tetrarca Herodes mandou decapitar a João no cárcere. Foi um ato de medonha crueldade e horrível injustiça, porquanto João nenhum mal fez. Limitara-se apenas a chamar a sua atenção para a ilegalidade do seu estado civil. Não te é lícito possuir a mulher do teu irmão, dissera-lhe ele. Sem dúvida, isto era uma verdade notória, mas era dita com o temor e a graça de Deus. Qualquer homem temente a Deus, sendo advertido de um modo tão benévolo do seu pecado, pois a iniquidade é pecado. 1 João 1:3. Teria caído logo em si e sentido verdadeiro arrependimento. Mas ele não estava em condições de poder escutar a voz de Deus por intermédio de João. Enredara-se nas ciladas do diabo, das quais não podia agora facilmente desvencilhar-se. Por isso, mandou decapitar a João. Nada há que o homem tanto tema como ver o seu pecado descoberto, pelo que fará tudo para que a voz da consciência seja abafada, sempre que ela o acusar, e não hesitará em lançar mão da violência para destruir o testemunho da verdade, sempre que ocorrer o risco de ser condenado. De certo, nem sempre é fácil condenar o pecado, quer em nós próprios, quer nos nossos semelhantes. Muitos outros fizeram-no e tiveram de sofrer por causa da maldade dos homens. Basta pensar em Elias, Ananias, Zacarias e Jeremias. 2 Crônicas 16, versículo 10, capítulo 24, versículos 20 e 21. Quando Estevão, cheio de fé e de poder, dava testemunho da verdade, o povo, os anciãos e os escribas de Israel, ouvindo-o, enfureciam-se em seus corações, rangiam os dentes contra ele. O brilho angélico que todos viram no seu rosto teve apenas o efeito de exacerbar o ódio impiedoso de seus corações contra ele.
Herodes e os seus grandes faziam festa, escutavam em elevado som que saía da harpa e seguiam com os olhos deliciados para o seu dissoluto prazer o bailado de donzelas insensíveis à prática do mal, enquanto que, ao mesmo tempo, por assim dizer, passavam de mão em mão a cabeça de João Batista num prato. Na verdade, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Eclesiastes 8, versículo 11. Mas desviemos os olhos dessa sórdida cena horripilante e fixemo-los por um momento na agradável atitude que os discípulos de João tomaram em face dela. Eles vieram, levaram carinhosamente o corpo do seu mestre e foram sepultá-lo, e em seguida foram anunciá-lo a Jesus. Não lemos que eles tivessem proferido uma simples palavra de indignação contra Herodes, pela injustiça que ele havia cometido. Não. Limitaram-se simplesmente a contar ao Senhor o que havia sucedido. O verdadeiro crente procederá sempre assim em todos os casos e circunstâncias em que poderá estar envolvido. Deus está agora a atuar em infinita graça e ele deve agir em humildade e graça para com todos, até mesmo para com os que perseguem e maltratam. O tempo do juízo ainda não veio, e no tempo presente ele pode muito bem entregar a sua causa nas mãos daquele que julga retamente e que a seu tempo retribuirá a cada um segundo suas próprias obras. Nada será passado por alto. Cada ato, cada palavra, cada pensamento secreto se manifestará no tribunal de Cristo com terrível clareza. Cultivemos o hábito de contar unicamente ao Senhor tudo o que está relacionado com as nossas vidas. Não é que Ele não saiba, mas quer ouvi-lo dos nossos lábios. Os seus ouvidos estão sempre atentos às nossas palavras. Podemos nos abrir confiadamente com Ele. O amor, a ternura e a afabilidade do seu coração não deixam dúvidas quanto à reverente liberdade com que podemos falar com Ele. Quando deixamos de dar testemunho dele, a quantas vezes isso acontece? Quem melhor do que Ele, que deitou um olhar terno, compassivo e amoroso a Pedro, precisamente quando ele acabava pela terceira vez de o negar, pode desculpar-nos e esquecer completamente a nossa infidelidade? Quando somos tentados, quem melhor do que Ele, que, como nós em tudo foi tentado, Hebreus 4,15, pode valer-nos? Quando sofremos por causa da dúvida, da natural desconfiança ou da triste incompreensão que entes queridos ou irmãos amados têm a nosso respeito, quem melhor do que Ele, e quem nem sequer seus irmãos criam, pode sim simpatizar conosco? Quando as aflições desse tempo presente parecem ser pesadas demais para as nossas fracas forças, quem melhor do que Ele, que misturou as suas lágrimas com as lágrimas de Marta e Maria, pode consolar-nos? E se a vida nos sorri, o nosso coração não nos condena e o nosso gozo é completo, a quem melhor do que Ele podemos manifestar a nossa alegria, visto que quando sentiu alegria deu graças ao Pai? Que o nosso único cuidado seja falar com Ele dia a dia, em intimidade de comunhão, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade e colocando-nos inteiramente em Suas benditas mãos, com tudo quanto nos diz respeito. A atitude dos discípulos de João no tocante ao Senhor, segundo Mateus 14:12, é incontestavelmente um santo exemplo para todo fiel servo de Deus, em particular a todo verdadeiro cristão em geral. Bem, podemos dizer, aplicando nesse sentido as palavras que o Senhor disse a um certo doutor da lei, vai e faze da mesma maneira.